Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, versículo 9, irmãos. Diz assim, irmãos: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e o que mais, irmãos? Inteligência espiritual. Nós precisamos de tudo isso, né, irmãos, para vencer. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos. Aonde, irmãos? Na luz. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é ele, irmãos? Jesus, né, irmãos? Então aqui está falando de Jesus. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, todo o poder de Deus está em Jesus, né, irmãos? Ele disse que todas as coisas foram entregues pelo Pai, né, a ele. E aí, irmãos, só consegue vencer as lutas, tribulações, dificuldades estando em Cristo. E Jesus aqui diz que ele é a imagem do Deus invisível, né, irmãos? Imagine um Deus invisível que ninguém vê, mas ele é a imagem desse Deus. Então, através dele, conseguimos enxergar a Deus. E só conseguimos saber quem é Jesus através do Novo Testamento, né, irmãos? O Novo Testamento é a imagem de Deus. O Novo Testamento manifesta quem é Deus. E aqui diz que nós temos, o apóstolo Paulo deixa claro que nós temos que conhecer a Deus a cada dia, irmãos. Conhecer mais e mais para podermos vencer. Toda a plenitude nele habita, irmãos. Então todo o poder de Deus está em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós temos o poder de Deus derramado sobre nossas vidas. E aqui diz aqui, ó, versículo 20, ó. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão aonde, irmãos? Nos céus. Então, irmãos, quando Jesus veio, a terra estava bagunçada. Por quê, irmãos? Porque a terra tinha homens corruptos, porque todos nós éramos homens pecadores, tinha uma lei, tinha, irmãos, os principado, potestade terrível aqui na terra, a terra dominada pelo pecado, tinha uma condenação sobre todos os homens, então tinha que colocar tudo isso em ordem. Mas lá no céu também, o negócio não estava bom não, né, irmãos? Não estava bom não, porque lá também o negócio estava... E aí diz aqui, ó, versículo 21. E aí ele pôs, né, irmãos? Pôs em ordem tantas coisas que estão na terra como no céu. Versículo 21. E a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. E aí tem uma receita para isso, irmãos. Então todos nós somos apresentados a ele dessa forma aqui. Versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes aonde, irmãos? Na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o apóstolo Paulo, ele ministro de Cristo, né, irmãos? Ele deixa essa palavra para nós aqui, dada pelo Espírito Santo, da qual, se nós tomarmos posse, irmãos, nós vamos perseverar. Só tem uma forma, né, irmãos? Uma forma de vencer, é estando em Cristo e é perseverando, irmãos. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, disse que os pecados iriam tentar nos afligir, disse que tentações viriam sobre nós, homens se voltariam contra nós, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está lá em Mateus 10. Então, a dica é essa, né, irmãos? Persevera, não desista. Não desista porque as lutas vêm, né? As lutas vêm. E só tem um jeito, né, irmãos, a gente vencer em Cristo. É olhando para quem, irmãos? Para Ele. E quando olhamos para Ele, olhamos para a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja, irmãos. Então, Jesus, Ele veio e Ele estabeleceu uma igreja. Ponham na cabeça.
toda a luta que vier sobre nós, irmãos, se nós olharmos para a igreja, nós vamos perseverar, nós vamos vencer. Se nós olharmos para nós, se nós olharmos para a nossa carne, para nosso benefício, vamos cair, irmãos, vamos cair. As decisões nunca vão ser corretas. Agora, se você se preocupar primeiramente com a igreja, olhe para a igreja, você vai tomar decisões corretas. Vai sofrer? Vai. Vai padecer? Vai. Muito. Mas as decisões vão ser corretas, porque ele é o cabeça da igreja. Não tem como olhar, irmãos, para Jesus e não olhar para a igreja. Não tem como. E quando você olha para a igreja, você padece. Você padece porque você tem que suportar muitas coisas, que se você olhar para você, você não suporta. Se você olhar para tudo, qualquer coisa, irmãos, você não suporta. Mas se você olhar para a igreja, se você pensar primeiramente na igreja, você suporta, você vence, você segue adiante e Jesus está contigo. Do contrário, irmãos, somos somente mais um nesse mundo aí. As pessoas, elas caem, elas se levantam e elas seguem rumo ao lago de fogo, porque elas olham para elas próprias, elas olham para o benefício que elas podem receber, elas olham para a luta que elas estão enfrentando e elas não se acham merecedoras de passar por aquela luta, porque elas se sentem boas demais, e nós não somos, irmãos. Tudo que nós enfrentamos é pouco, perto daquilo que Jesus, ele enfrentou por nós. Né? E aí diz aqui, ó, capítulo 2 aqui, irmãos, ó. Vamos ler aqui no 24, capítulo 1, versículo 24, ó. Continuar aqui, ó. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é o que, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, que ele cumpriu o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, né? Pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Quando ele fala o resto, irmãos, é porque não é que Jesus deixou um resto para ele sofrer, não. Jesus, ele venceu todas as coisas. Mas ele diz que o que ele suportava, o que ele enfrentava, era só um pouquinho perto daquilo que Jesus padeceu, perto daquilo que Jesus suportou. Então ele fala, ó, pela igreja eu padeço, eu suporto, né, porque é o corpo de Cristo. Aí diz aqui, ó, versículo 25, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aí ele vem dizendo aqui no versículo 26 o que é a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqui anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Irmão, só tem um jeito de ser perfeito, é amando. É a única forma. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Então, irmãos, só tem um jeito de ser perfeito, é amando. E amar, irmãos, é você, se você olhar por você, você não vai amar. Se você olhar por você, você vai fazer o que for melhor para você, a vida toda, em todas as decisões que você tiver que tomar. Você vai fazer o que é melhor para você e vai tomar decisões erradas. Se você olhar para a igreja, se você olhar, siga o exemplo de Paulo aqui, pelo corpo de Cristo, irmãos, você vai vencer todas as coisas, vai conseguir suportar, vai conseguir crescer debaixo de padecimento, muito padecimento, mas dá certo. E aí diz aqui, ó, versículo 27, ó, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais, capítulo 2, versículo 1, ó, quão grande combate tenho por vós e por todos que estão em Laodiceia, e por todos quanto não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento desse mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do que mais, irmãos? E da ciência. Então, irmãos, o evangelho, ele é poderoso. Tudo está em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmãos, não tem sabedoria maior do que a palavra pode nos dar. Não tem entendimento melhor do que a palavra pode nos dar. A ciência, irmãos, a ciência é espetacular. As pessoas acham espetacular, mas tudo, irmão, tudo tem que se dobrar à palavra de Jesus. Tudo tem que se dobrar, não tem jeito, irmãos. Nada acontece sem essa palavra. A palavra, ela é poderosa para nos ajudar, é poderosa, irmãos, para fazer uma revolução em nossas vidas, e já fez. Porque se nós pensarmos o que éramos e o que somos, irmãos,
Ah, mas eu tenho muitas falhas. Sim, temos muitas falhas, muitas falhas. Só que o que nós éramos antes, eu estou dizendo espiritualmente, né, irmãos? Estávamos destinados ao lago de fogo e hoje nós temos um destino, se nós perseverarmos até o fim. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 12, irmãos. Se nós pensarmos o sacrifício de Jesus, o que resultou, irmãos, e olharmos para os nossos problemas, eles são muito pequenos, perto daquilo que ele resolveu. Muito pequeno. É que quem passa pelo problema acha que é grande, né, irmãos? Mas se nós olharmos para o que Jesus venceu, o que resultou de tudo aquilo, irmãos, aqui diz, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, nós conhecemos muito bem essa passagem aqui, ó. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então imagina o poder da morte e ressurreição de Jesus. O efeito que causou, irmãos, tinha um diabo, uma serpente, Satanás, estava lá no céu, acusando os homens, acusando de dia e de noite. Por quê, irmãos? Porque todos eram pecadores. Todos eram pecadores. Ninguém conseguiu vencer a lei, ninguém conseguiu vencer o pecado, ninguém conseguiu vencer a morte. Eram todos falhos. Até Jesus vir. Jesus, pelo sacrifício que ele fez, o sacrifício de Jesus, a santidade de Jesus venceu Satanás e ele foi precipitado e foi lançado na terra. E aí diz aqui, ó, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegado está o que, irmãos? A salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram. Quem que venceu, irmãos? Nós vencemos ele, ó, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Irmãos, aí os irmãos podem falar assim, né? Ah, mas nós habitamos aqui na terra. Então, coitado de nós. Ai de nós, porque nós estamos aqui na terra. Nós não estamos no céu. Mas, irmãos, quando Satanás tinha acesso ao Pai, tinha acesso ao céu, ele nos acusava de dia e de noite diante de Deus. Hoje, ele não tem mais esse poder. Hoje nós somos justificados, irmãos. Só que o problema é que esse mesmo diabo aqui, ele engana as pessoas. Ele busca enganar o cristão e ele acusa o cristão diretamente ao cristão. Ele não pode acusar diante do Pai, ele chega diretamente no cristão e fala: você é pecador. Você não tem condições. Você não é digno. Você não é digno de estar entre os irmãos. Você não é digno de seguir após Jesus. Não tem chance para você. Então ele busca dessa forma, agora acusar diretamente o cristão. Porque ele não tem mais acesso ao Pai, não tem mais acesso ao céu. Então, irmãos, para nós, foi uma grande vitória. Nós vencemos ele pelo sangue do Cordeiro. Agora cabe a cada um saber lutar contra ele aqui, né, irmãos? Porque ele está no mundo aí. Tem grande ira. Ele sabe que tem pouco tempo. O tempo está acabando, irmãos. O dia da vinda de Jesus está chegando. E quando Jesus vier, o lago de fogo vai ser inaugurado. E o que ele tem para fazer, ele está fazendo hoje. Não tem mais jeito para ele. Não tem mais escapatória. E cada um de nós, né, irmãos, temos que ser maduros, né? Maduros, ter a palavra em nós. Seguir a cada dia olhando para Jesus. Seguir o exemplo de Paulo, né, que olhava pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo que é a igreja, é a forma que nós temos de olhar para Jesus, irmãos. Se alguém quer abraçar Jesus, abrace o irmão. Se alguém quer ver Jesus, veja os irmãos. Quer ter a totalidade do poder de Deus, esteja firme em Cristo. É a forma, irmãos, não tem outro jeito. Aí vai dizer aqui, ó, que o dragão, ele perseguiu Jesus, ele não conseguiu. Agora ele vai perseguir a igreja, irmãos. Então ele persegue a igreja. Ele tentou derrubar Jesus, não conseguiu. Agora ele quer derrubar cada um de nós. Agora ele parte para cima de nós e quer derrubar, de todas as formas. Ele arma ciladas contra nossas vidas, ele é astuto e ele emprega força, ele sabe que tem pouco tempo. Então, bom, né? Bom para quem está no céu. Né? Versículo 10, ó. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar,
porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E aí o que resta para nós é Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, se revestir de toda a armadura de Deus para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo, né, irmãos? Ele é astuto, ele luta lá, diz, né? Ele vai armar cilada contra nossas vidas, vai acontecer coisas com a gente, irmãos, que como se fosse coisas estranhas, né? Coisas estranhas. Você vai olhar assim e falar, mas como que pode estar acontecendo isso comigo? Como que pode acontecer tal coisa? São coisas estranhas que acontecem mesmo e nós temos que estar bem atentos, irmãos. Bem atentos a tudo, né? A tudo que acontece em nossas vidas. Lá no meu serviço, irmãos, há 50 dias, né? Há 40 dias atrás, eu dei entrada nos meus documentos, né, irmãos, para aposentadoria. E aí eu fui lá, preenchi, assinei umas 20 folhas. E aí eu tive que apresentar as cópias dos meus documentos, cópia do RG, cópia da CNH, cópia do SIC, e tinha que ser separado. Esse RG novo agora, que é tudo junto, eles não querem, eles querem que seja o RG separado do CPF, separado de tudo, e eu fiz assim. Peguei meu RG de quando eu tinha 9 anos de idade, né, que eu fui lá, escrevi meu nome lá, assinei, né, assinei como uma criança assina, entreguei lá, a minha habilitação é com a assinatura atual, entreguei lá. Aí a pessoa lá responsável, que sabe tudo de administração, falou assim, ó, você tem que assinar conforme o seu RG. Falei, mas eu assinei esse RG quando eu era um menino, eu tinha 10 aninhos aqui, ó, eu era pequenininho. Não, mas é conforme o RG que tem que assinar, se assinar de outro jeito eles não aceitam. Tá bom. Aí eu fui assinar, irmãos, com jeitinho, fui lá, assinei todas as folhas, nome por extenso lá escrito, que nem, saiu igualzinho, bonitinho. Quando foi ontem, me deram a notícia que não foi aceito. Por quê? Porque tem que ser a assinatura atual. Aí eu voltei lá e fiz tudo de novo. E aí eu pergunto para os irmãos, não é estranho, irmãos? É estranho, mas acontece. Não é, irmãos? E vamos prosseguindo, rumo ao alvo. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Jesus. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, por nós. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, a Tua palavra é poderosa e está sobre cada um de nós. Opera grandemente. Abençoe cada irmão que aqui está, Senhor Jesus. Abençoe aqueles que não vieram. Nossa irmã Tatiana, cada irmão que não pôde vir nesta noite. Derrame da Tua graça, o Teu poder sobre a vida de cada um deles. Nossos irmãos estão passando por enfermidades. Acrescenta a cura, acrescenta a libertação a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se cumprimentar em nome de Jesus.